cena aqui, ela é remetida ao processo de aclamação de Dom Pedro I, né? Lembrando que todo esse processo de Dom Pedro I, ele acarretou vários fatores. Um deles, a gente vai ver que foi a abdicação de Dom Pedro ao trono no Brasil e a volta a Portugal. Mas aí entra um outro golpe que Dom Pedro desfraga no Brasil, mais uma vez, né? Aqui nós temos as províncias, as principais províncias, né, do Império, na época que o Brasil foi Império, em 1822, né? Lembrando que a aclamação ela tem um valor direto ao período da independência. Ele torna o Brasil independente e é aclamado imperador. Então, nesse processo de império, era dessa forma que o Brasil era dividido, Brasil e Império. Dom Pedro I, dentro dessa vertente, ele cria, de certa forma, um intercalço contra o projeto que o pai tinha como alicerce para o Brasil, né? Lembrando que para Dom João VI, o Brasil não passava de um território para ser expandido, né? No sentido de ser explorado. Então, essa era a determinação de Portugal. A partir daí, vem um projeto do filho se tornar imperador e, por vias de fato, uma independência montada. Uma independência comprada por cerca de 3 milhões de libras. Em decorrência desses valores, em 1824, é constituída a primeira Constituição. Constituição essa que determinava a excelência do poder moderador. Poder moderador era um poder atribuído ao imperador, era o poder maioral. Os outros poderes, executivo, judiciário e executivo, ficavam abaixo do moderador. Até então, esses poderes eram poderes subdivididos e cada um tinha sua funcionalidade. Com a decorrência do poder moderador, ele ficava como patrono geral dos outros 3 poderes. Ou seja, era uma relação de poder em que Dom Pedro comandava todos os outros 3. Então, na legitimidade política, Dom Pedro I era o comandante geral do Brasil naquele momento. Essa relação de conduta, a gente vai ver na Constituição, nessa parte aqui a gente consegue identificar o poder moderador, o Conselho do Estado e as outras ramificações de uma digamos assim, uma árvore de determinações políticas constituídas nessa Constituição de 1824, né? Uma Constituição montada, organizada e atribuída para que o poder moderador ele exercesse o seu maior poder. A gente visualiza aqui também uma imagem de Dom Pedro que expressa ele levantando um brasileiro, quando na verdade essa imagem ela é questionada por alguns historiadores no campo da historiografia, como seria uma forma de levante de Dom Pedro, porque ele era ligado, né, a cabarés, a instituições femininas daquela época, né, em questões de seu próprio governo. Ele misturava as coisas. Tanto era que Dom Pedro, em grande parte da sua vida de governo, sempre foi muito fanfarrão. Apesar de ser casado com uma princesa de Bragança, ele ainda pertencia em seu enraizar como se fosse um homem solteiro. A predominância dele na sociedade era de um homem casado, todavia ele se expressava de um modo geral como se fosse solteiro. Em alguns momentos históricos é contado que Dom Pedro era encontrado nas carroças de animais, jogados, bêbados, igual um cachorro, né? Fanfarrão, mulherengo, golpista, outras versões foram atenuadas a esse Dom Pedro I, o nosso querido e excelentíssimo imperador aclamado em 1822.